Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no profeta Naum. Naum está entre Miqueias e Abacuque. É tão interessante a história de Naum, quando vocês procuram. Naum profetizou sobre Nínive. Só que, diferentemente de Jonas, Naum profetizou juízo sobre Nínive. Em Jonas, houve a palavra do arrependimento. Em Naum, não. E um pouco do que o profeta Naum fala, se você ler todo o livro dele, 3 capítulos, ele fala sobre uma nação ímpia que não se rendia ao Senhor. Sim. E aí eu fiquei refletindo, essa semana, eu fiquei pensando assim, será que nós não estamos vivendo esses dias onde as pessoas têm, assim, de certa forma, esgotado? Sabe, eu não vi, mas me falaram que fizeram de novo aquela provocação com Cristo. Eu fico pensando assim, aí lendo esse livro de Naum, eu fico pensando no coração de Deus. Só que um pouquinho assim, diferente do que as pessoas que estão no mundo, que estão aí vivendo com a gente, eles não sabem quem é Deus. Eles não experimentaram ainda o que é a bondade de Deus. E nessa manhã eu queria falar um pouquinho sobre a bondade de Deus. Que essa é uma verdade consoladora. Então, diante de todo o caos, diante de toda situação que a gente possa estar enfrentando, porque, como a gente vem falando há algum tempo, a impressão que dá é que o mal tem vencido. Ou, por exemplo, na história de Nínive, teve a impressão assim, uma nação totalmente ímpia, veio o profeta que trouxe a palavra, até os animais se arrependeram, Deus não exerceu o juízo. Só que Deus exerceu o juízo. Em Naum nós vemos isso. Só que hoje não tem tempo da gente falar tudo isso. Eu só estou dando uma introdução para os irmãos entenderem um pouquinho a mensagem que o profeta está trazendo. E eu creio, e eu queria convidar você nessa manhã a ter o seu coração atento à mensagem que o profeta está trazendo para mim e para você nessa manhã. Amém? Então ele começa, Naum, capítulo 1, diz assim, e aqui já está o resumo do livro, né? Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Mingua todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo,
e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? É uma pergunta. Você acha que Deus está indignado? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem já leu aquele livro? A Resposta de um Deus Irado. Leia. Interessante. Acho que é do Joshua. Eu vou ver direitinho, eu passo para vocês. Ele para aí? Não. A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Que contraste, né? Será que nós estamos vivendo todo esse tempo? O que os irmãos acham? É isso aí. Edward Jonathan. Muito bom esse livro. Só que para mim e para você, o versículo 7 é assim, um consolo do Deus irado. Ele diz assim: o Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Amém? Deus é bom. Amados, eu queria convidar você nessa manhã a conhecer o Deus bom. Porque parece que tem momentos na nossa vida que a gente esquece disso. A gente esquece da bondade de Deus. Como eu falei, o profeta Naum, ele viveu muitos anos antes de Cristo. E ele profetizou sobre a decadência de um dos principais impérios. Você lembra? O Império Assírio. Aí eu fico pensando, às vezes a gente fica tão abatido, tão assim, por causa de um governo. E a gente esquece dos atos generosos do Senhor na nossa vida. Nínive era uma cidade impiedosa, sanguinária, porque não existia um exército tão impiedoso como o assírio. Mulheres, crianças, tudo. Porque eles queriam exterminar gerações. E no meio de toda essa situação, vem uma tempestade. Qual é essa tempestade? O juízo divino. E em meio a esse turbulência, né? O rei que estava me contando, que estava vindo para cá, pegou uma tempestade, né? Nós estamos vendo essas tempestades tão terríveis acontecendo. E eu queria despertar você para um detalhe. O natural nos faz olhar para o espiritual. Não se esqueça disso. Por que essas coisas estão acontecendo? O Senhor falou. E em meio, por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Para um pouquinho. E eu queria convidar você nesse momento a se colocar na posição de Naum. Imagina que você está lá no seu momento devocional, aquela coisa gostosa, né?
põe diante do trono, ou não, Laura Sogueres, e aquela música, né? Quero te tocar, quero te encontrar. Aí Deus começa a falar. E Deus começa a mostrar a destruição que Ele vai fazer. Porque o profeta é a pessoa mais assim difícil que existe, porque ele recebe a profecia do Senhor e muitas vezes ele não vê se cumprir. Imagina o profeta Isaías, que teve a visão total do Cordeiro e não viu. Pensa um pouco. Daniel, queridos, tem situações no livro de Daniel que ainda não se cumpriu. Para a gente entender um pouquinho de Apocalipse, a gente tem que ler Daniel junto. Então pensa um pouco. Eu queria convidar você nessa manhã a entender o que o profeta está falando. Porque em meio a toda essa destruição, em meio a toda essa falta de esperança, ele se levanta e traz para nós 3 verdades tremendamente consoladoras aqui. Deus é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e Ele conhece cada um de nós. E nessa manhã eu queria convidar você a gente refletir essas 3 verdades. Porque parece que a gente vai perdendo, né, essa concepção dessas verdades. A primeira verdade diz que a bondade de Deus ela é real. E ela é âncora da nossa esperança. Vocês já perceberam um detalhe interessante? Eu não andei, mas eu vejo filme assim, quem já andou sabe. O tamanho de um transatlântico. Quem já prestou atenção no tamanho da âncora? Qual o tamanho do transatlântico? 25, 30 metros? Mais até. A âncora tem o quê? 100 metros? Não. Menor e pesada. 2 metros, no máximo. Não. Para esse navio, é bem grande. Então, mas vamos pensar 5 metros? Exatamente. Proporcional. Mas quando a âncora é lançada, o que acontece? Às vezes parece que a gente, diante do colosso, a gente fica querendo também ver colosso e não presta atenção nos mínimos detalhes. E eu queria chamar a sua atenção nessa manhã que Deus é Deus de detalhes. Sabe por quê, queridos? Se a gente não presta atenção nos detalhes, a gente deixa passar a bondade de Deus. A gente perde a bondade de Deus. Deus é bom. E você percebe que essa bondade de Deus está aqui em meio a uma catástrofe. Mas Ele está literalmente falando, Deus é bom. Parece que às vezes, não sei se você tem essa impressão, eu fico meio pensativo, né, que os profetas, às vezes, eles lançam umas coisas fora do contexto, né? Ele está falando uma coisa devastadora e ele vem e fala da bondade de Deus. Mas sabe o que me vem à mente em relação a essa pergunta? Em sua tremenda bondade, Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Ele faz o sol brilhar para bons e maus. A chuva rega para os bons e para os maus. Interessante que essa destruição que aconteceu no litoral paulista, não sei se vocês perceberam, eles não estão falando, mas a maioria da destruição foi para as mansões que tem ali. Que ali naquelas encostas é só mansão. Foi tudo abaixo.
Dessa vez atingiu todos. Né? Interessante. A graça do Senhor, ela se estende para o ímpio e também para o piedoso. Sobre os arrogantes e sobre os honestos, humildes. A terra, ela proclama a bondade do Senhor. As obras da criação e as suas ações refletem a bondade de Deus. Refletem a sua generosidade. O Senhor não somente nos dá a vida, mas Ele também nos dá a condição de preservar a vida. Eu sei, cabe a nós cuidarmos, mas se a gente cuidar, a nossa vida é preservada. Sabe outra coisa interessante? Ele não somente nos dá o pão, Ele nos dá a graça para saber saborear o pão. Você já pensou você ter o pão e comer e não sentir sabor nenhum? Alguém já teve essa experiência? Vocês percebem? Ele não somente nos dá o pão, mas Ele nos dá a graça de saborear o pão. Ele nos dá a família e nos dá o prazer de viver em família. Ele nos deu uma esposa e nos dá a alegria da convivência da esposa. E vice-versa. E aqui eu queria dizer, cuidado. Porque o diabo, ele é expert em lançar sementinha e estragar aquilo que Deus nos dá. E nós podemos ver a bondade de Deus em toda a sua extensão na manifestação da graça. Porque a graça, ela operando em nós, ela é um favor imerecido. Nada que a gente faça justifica o valor da graça. Isso é bondade pura. Aí vem uma outra coisa interessante. O homem quer porque quer e luta para dizer que ele está escrevendo a história. Certo ou não? Posso falar uma coisa para você nessa manhã? O homem não pode dar sentido à história. O que você está falando? Você está louco? Como assim? Queridos, quem é que pode escrever com todas as letras o que vai acontecer amanhã? Não, daqui 10 minutos. Quem? Então, alguém abre Apocalipse 5. Para a gente ter uma noção dessa bondade de Deus. Se lembra desse texto? Apocalipse 5. Visão de Deus. Mas a gente pode começar a ler desde o 4:9, porque aqui fala o tema que está no livro, né? Então ele diz assim: quando esses seres viventes, que ele fala, né, no capítulo 4, deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono
e ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. O Senhor criou os céus dos céus, o infinito. Não foi extraterrestre. Não foi uma mente humana brilhante. Foi Deus. Porque Tu todas as coisas criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aí vem o ponto que eu quero chegar. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Aqui o livro da história. É o homem que escreve. O homem pode narrar os fatos. E ultimamente eles estão querendo mudar os fatos. Aí, João, em sua visão, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu imagino essa cena, João prostrado, chorando. Aí vem um ancião, cutuca João lá. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Queridos, quem está escrevendo a história é Deus. E Deus não está perdido. Deus ele tem um objetivo, ele tem um foco. Que toda a criação se arrependa. Queridos, se a gente pensar, quando o homem quer tocar na história, mudar o rumo da história, Deus vem e transforma. Por que ele transforma? Torre de Babel. Era o homem querendo mudar a história. O que aconteceu? O rei que se achava o maior de todos. Deus fez assim, e ele fez o quê? Ficou que nem um quadrúpede comendo grama. O maior dos reis, Nabucodonosor. E eu quero te dizer uma coisa. A bondade de Deus na minha e na tua vida é ter a convicção que Deus está escrevendo a nossa história. Amém. Ele está escrevendo. Quer ter a convicção? Alguém pode ler para mim Salmo 139, verso 16? Porque pode ser que você ache assim, não, o Chico está viajando, o Chico está delirando. O que o salmista fala?
Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus está escrevendo. Deus está escrevendo. A sua história não está corrompida. A sua história não está perdida. Pode ser que você não esteja vendo. Pode ser que você possa não estar compreendendo. Mas Deus não está perdido. Aquele que começou a boa obra a completar. Creia nisso. Você pode dizer para mim, mas a filosofia humana, ela é falha. Ela não pode conduzir a história. E não pode conduzir a história ao propósito final. O homem é cheio de colocar ponto final aonde Deus está colocando vírgula. O homem se atreve a colocar um ponto final e Deus está colocando vírgula. Porque sempre tem um mas, porém, Deus está agindo. Como a gente leu em Apocalipse, o livro da história está nas mãos daquele que está sentado no trono. Ele reina, ele vive, a morte ele venceu. A chave do inferno está nas mãos dele. Ele venceu. Ele tem o poder para abrir e desatar, não só abrir, e desatar os selos. Somente o Senhor, Ele é poderoso para conduzir o nosso destino. Amém. Então, se a gente pudesse dizer um exemplo máximo de bondade, é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias assim, de muitos cânticos, de muitas músicas bonitas, né, que apelam para a nossa emoção, né, para os nossos sentimentos, mas me vem na mente aquele cântico assim: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora amado, a gente precisa crer na cruz, porque na cruz verteu o sangue, na cruz nós fomos libertos. Nada que o homem faça justifica isso. Jesus é o exemplo máximo de bondade. Às vezes a gente quer ver, a gente quer sentir, e a gente já ganhou isso. A gente já conquistou isso. Porque Jesus na cruz conquistou. Na cruz Ele pagou. A sua morte nos trouxe a dádiva mais excelente. Porque pela morte de Cristo nós recebemos o tempo de Deus, o kairos de Deus, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo em nós. Olha como eu falei do pão, que o Senhor não nos dá só o pão, Ele nos dá o prazer de saborear o pão. A sua morte nos deu a vida, e nos deu a vida com a presença do Espírito Santo, que é o poder de Deus manifesto em nós. Isso é uma verdade consoladora. Em nenhum momento Jesus perdeu o controle das coisas, e nunca o trono do Senhor foi abalado. Ele está no trono. Eu acho interessante o salmista, no Salmo 2, ele vê toda a maldade, ele fala assim, ele se riu. Está com ele aberto aqui. Ele fala. Fala no 3, no 4, 2:4. Riu-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. É muito forte. Você fala assim, não, mas tem um ministro do Supremo que está... Amados, tem alguém que está acima de tudo isso.
Para de olhar aqui. Olha para a eternidade. Ninguém pode tirar aquilo que já foi conquistado por Cristo na cruz. Ninguém. Nem anjos, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Nada. Porque Deus é bom, a gente pode andar em segurança. Mas ele para aí? Não, ele continua. Ele fala que Deus é tão bom que ele é fortaleza no dia da angústia. Da mesma forma que a bondade de Deus é a âncora da nossa esperança, o socorro de Deus é a âncora da nossa paz. A maior âncora do mundo tem 30 metros e pesa 36 toneladas num navio de meio quilômetro. Mas isso eu fico pensando. Meio quilômetro. Meio quilômetro. 490 e poucos metros. O que é 30 metros? E para. Porque a hora que a âncora é lançada, o navio para. E não só para, ele se estabiliza. Queridos, Deus não nos abandona. O diabo está todo o tempo falando que a gente está abandonado. Para de acreditar nisso. Deus não nos abandona. Ele não nos desampara. Ainda que a nossa caminhada pode ser sobre o vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Precisa haver vara e cajado, amados. Para de fugir da vara e do cajado. Sabe por quê? Porque se você foge da vara e do cajado, você não encontra consolo. É louco isso? É. Mas é uma verdade que nos consola. O Senhor, Ele caminha com a gente. Quer saber uma coisa a mais ainda? O Senhor nos inspira a louvar. Louvar com confiança, com segurança. Ele coloca em nossos lábios um cântico de vitória. Ainda que esteja caindo lágrimas dos olhos. É como fala aquele cântico. Deus está trabalhando. Maker, né? Deus está trabalhando. Movendo os corações, tocando em nossas vidas. Sabe, a gente tem que entender, às vezes, as dificuldades, as situações difíceis que a gente enfrenta, mas também nos momentos alegres. Porque nos momentos de felicidade, eu penso que é mais perigoso que os momentos de dificuldade. Porque nos momentos de euforia, de alegria, de felicidade, onde tudo está dando certo, a gente tem uma raizinha que fica ali assim, achando assim, eu sou top. Eu sou o cara. Eu sou a mulher. Olha, eu fiz uma torta hoje que até Deus duvida. Misericórdia. As casas saem umas terríveis. Até Deus duvida. Aí ele fala assim, eu te amo, mas isso não dá pra comer. Mas aí ele usa o varão para dizer assim, não. Vai melhorar, vai melhorar. O Cláudio Duarte fala, aquele arroz que você joga na parede, assim, olhando que instala, né? Mas você come e tá uma delícia. Tá bom. Tá bom demais, mas não precisa repetir. Vamos mudar.
Só que nós precisamos entender, amados, é que quando a gente reconhece a nossa fragilidade, é que a gente começa a perceber a bondade de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a ver que a nossa fragilidade nos empurra a confiar em Deus. Então começa a ter um exercício assim, tá dando tudo certo? Tá assim, você tá pulando de alegria? Faz como você faz quando as coisas não estão dando certo. Quando as coisas estão dando tudo errado. Dobra o joelho. Experimenta louvar o Senhor. Ou adorar o Senhor em meio à alegria. Da mesma forma que a gente busca o Senhor e ora a Ele em meio a lágrimas. E tem uma cena em relação a isso que eu fico tão assim temeroso. Davi, o que Davi mais queria trazer a arca do Senhor, porque isso incomodava Davi. Primeiro ele foi tentar trazer a arca, Uzá tocou na arca. Aquilo deixou Davi tremendamente entristecido. Então, adorou o Senhor na tristeza. Só que quando ele conseguiu trazer a arca, o que ele estava fazendo? O texto diz que ele pulava de alegria, né? Cantava, se alegrava, dançava. Só que será que nós não estamos que nem a esposa de Davi? Que falou o que para ele? Que ele parecia uma gazela no meio dos seus súditos. Mas a gente não está que nem ela às vezes? Zombando daquele que está glorificando a Deus na felicidade? Porque às vezes a gente, quando está na felicidade, a gente enaltece o homem. A gente cai no engano, como eu estava falando, de achar que somos nós que estamos escrevendo a nossa história. Mas é Deus que está escrevendo. É Ele que está nos dando conquistas. É Ele que está nos dando vitórias. Louva o Senhor. Glorifica o Senhor. Porque Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso mais chegado amigo. Ele é o nosso abrigo no temporal. Amém. Ele sempre nos livra da angústia. Perdão. Ele muitas vezes pode não nos livrar da angústia. Mas Ele é fortaleza no dia da angústia. Ele nos dá força para vencer a angústia. Lembra, Jesus falou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci. Nem sempre Ele nos livra de ser jogado na fornalha. Mas a fornalha não nos causa nenhum dano. Sabe, amados, mais uma vez, presta atenção nos detalhes. Eu fico prestando atenção nos detalhes. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha. 7 vezes mais quente. Quando eles saíram, o rei sentiu o cheiro da fuligem. Norberto é um churrasqueiro, né? Dos bons, né? E quando você fica ali se dedicando na churrasqueira ali e tal, como que fica a roupa dele? Cheira o quê? Um dia tirando cinza do nariz, saindo. Não, mano. No dedo. Mas deixa o Espírito Santo falar. O fogo das provas,
pode estar aí constantemente na nossa vida, mas o Senhor não permite que o cheiro das provas fique na gente. Isso é muito forte para mim. Isso é forte. O fogo das provas, ele pode vir querer queimar as coisas que são nossas. Mas em nenhum fio do nosso cabelo ele queima. Eu sei, você pode falar assim, mas Chico, Deus não nos livra da morte. Só que ele tem uma promessa de vida eterna. Para mim e para você. Amém. Então a morte não nos para. Às vezes você pode olhar para o futuro assim, não sei o que o futuro me reserva. Deus sabe. E Ele está no trono, governando o nosso futuro. Acho que o crente não pode fazer essa pergunta, eu não sei o que o futuro me reserva. A gente tem que ter a certeza que o futuro é como Jesus. É tão tremendo isso, Roberto, porque assim, meus olhos não estão vendo, mas o meu íntimo glorifica o Senhor. Então eu estou olhando com os olhos da fé. A gente vai caminhando de força em força, de fé em fé. Sabe por que é importante isso? Porque senão nós não seremos transformados. Porque a gente precisa ser transformado de glória em glória, até a gente entrar pelas portas da Jerusalém Celestial. Isso é promessa. Escrito está. Sabe, meus irmãos, nós temos algo muito ruim, que é assim, a gente se amargura muito fácil. A gente tem uma facilidade de ficar amargurado. Só que quando a gente fica amargurado, a gente perde a percepção de notar a beleza do agir de Deus na nossa vida. A gente perde o senso do que é o cuidado amoroso de Deus. A gente deixa de acreditar que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. A gente deixa de crer nisso. A vida nunca vai ser um deserto para nós se nós crermos no consolo, na âncora da nossa alma. Porque Deus quer nos levar a encontrar oásis no deserto da vida. Que coisa maravilhosa encontrar um deserto, um oásis no deserto. Que coisa maravilhosa. É bálsamo, é descanso. Mas nós precisamos lutar com as nossas angústias. Porque a angústia nos leva a nos deprimir. E nos deprimindo, a gente vai parar. E paralisando, a gente deixa de crer. Deixa eu falar uma coisa muito forte para você. O amor e a angústia não foram feitos para coexistir. Se você crê nisso, deixa de crer. Porque um repele o outro. O perfeito amor lança fora todo medo. Não coexiste amor e amargura. O amor transforma o vazio da amargura em plenitude de alegria. O cantará lá nas chaias. Alguém pode ler Salmo 16, 11?
Às vezes você não está conseguindo, mas Deus está querendo abrir os nossos olhos para a gente ver os caminhos da vida. E ver o que está acontecendo. O que fala o texto? Salmo 16, verso 11. Guardiás. Pode ir, Roberto. Obrigado. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Aleluia. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na sua destra há delícias. Para de fugir do cajado. Nós precisamos ver os caminhos da vida. Precisamos ver e ver bem o que está acontecendo ao nosso redor. Para de viver uma irrealidade. Nós precisamos viver a realidade. Porque a partir do momento que a gente vê a realidade, a gente vai de coração glorificar ao Senhor. Porque quando a gente deita na nossa cama, a gente pode, antes de fechar os olhos, dizer assim: Senhor, obrigado, eu venci. Mais um dia. Amém. Eu venci. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria... Por isso que o profeta foi perfeito. Primeiro ele fala que o Senhor é bom. E eu preciso acreditar que o Senhor é bom. Amém. Depois ele fala que o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Eu preciso experimentar a angústia para conhecer a fortaleza. Senão eu nunca vou experimentar. Só que aí ele fala o último. E eu queria destacar esse último. Porque ele diz assim: e conhece os que nele se refugiam. Ele conhece. Ser conhecido por Deus é a nossa âncora da segurança. A nossa segurança, amados, está no fato de Deus nos conhecer. Ele nos conhece. E o conhecimento de Deus não é um assentimento intelectual, mas é um afeto relacional. Todo dia, na viração do dia, naquele momento que é mais assim terrível, Deus vinha para estar com Adão. E quando Adão permitiu que o pecado entrasse nele, o que ele fez? Ele fugiu da presença do Senhor. Aí o que Deus fala? Adão, onde tu estás? Quem te fez saber disso? Quem tirou seus olhos da minha presença? Amados, qual é a maçã que o diabo está te seduzindo nesses dias? Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Porque uma maçã você está desfrutando, que está querendo tirar a âncora da tua segurança. O jovem lá, quando ele teve assim um assombro da realidade, caiu na mente dele. Ele falou: Senhor, pequei contra ti e contra meu pai. Porque o mundo quis experimentar, ele quis experimentar as bolotas. Porque o que o mundo tem para oferecer para nós é bolotas. E o mundo continua oferecendo bolota. E a gente está comendo bolotas. A mesa do Senhor tem manjares, delícias perpétuas. Mas é na destra do Senhor. Não é fora do Senhor. É aquela máxima, né? Não é Deus que tira
a mão, a proteção dele de nós, é nós que saímos. Como Adão, a gente continua fugindo da presença do Senhor. Deus continua com a mão estendida. Quando Naum diz que Deus nos conhece, ele está dizendo assim: o Senhor nos ama com amor. Nada pode representar o amor do Senhor. Por isso que Paulo fala: nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento. Não tem como mensurar isso. Nossa segurança não está simplesmente no fato da gente conhecer o Senhor, mas está no fato dele nos conhecer primeiro. Lembra que eu falei a semana passada? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso que Paulo, ao escrever aos Gálatas, e eu queria convidar você a abrir comigo, faz aquela marquinha aí na 1, né? Abre comigo Gálatas 4. Ele fala a língua dos anjos. Paulo vem explicando, né? Capítulo 3, vem explicando que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, vem falando. Aí no capítulo 4, ele diz assim, verso 8: outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, como? Vocês se atrevam, né? A voltar aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda ser escravo. Guardando dias, guardando meses, guardando anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco? Amados, não fomos nós que escolhemos Deus. Ele nos escolheu primeiro. Num determinado momento aqui ele fala: ó, Gálatas insensatos, quem vos fez voltar a viver aquilo que Cristo já vos libertou? Chico, eu não estou vivendo dessa forma, não. Eu estou na paz, eu estou assim, tranquilo.
Por que então você tem dificuldade de dizimar? Por que você brinca com as coisas do Senhor? Mas o Novo Testamento não está. Jesus falou que ele não veio para revogar a lei, ele veio para. Se tivesse que falar, ele falaria. Mas vamos parar. Posso fazer outra pergunta? Por que você insiste em não mudar? O que está te fazendo voltar a querer ser você no trono? Aí o Senhor vem e fala assim: eu os conheço. O Senhor conhece as minhas e as suas mazelas. Então para de se enganar. Deixa o Espírito Santo tratar. Porque, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor falou que ele deu uma lista lá em Apocalipse de pessoas que não vão entrar no reino. E eu te convido a meditar em cima dessa lista. Porque ela começa pesada, homicida, prostitutos e tudo mais. Mas ele começa a falar assim: quem tem inveja, quem fala mal, quem não obedece aos pais. E parece que a gente anda e não honra. E acha que está normal. Amados, Deus nos conhece. E se a gente sabe que Ele nos conhece, Ele sabe aonde a porca espanou. Aí você pode pensar assim: quando a porca espana, não tem mais o que fazer. Para Deus, tudo é possível. Sabe qual é a chave para fazer a porca voltar a apertar? É o arrependimento. Porque ele, falando para a igreja de Éfeso, ele traz o juízo. Mas a diferença da profecia de João para a igreja, ele fala assim: vai, vê da onde você caiu, se arrepende e volta. Porque tem, porém, contra ti. Então, mais uma vez, Deus colocando uma vírgula onde a gente quer pôr o ponto final. Amados, o conhecimento de Deus é a âncora que nos dá segurança. Se o Espírito Santo nos incomoda e coisas que precisam ser tratadas, ser curadas, ser confessadas, ser libertas, para de lutar contra isso. Porque senão a gente volta ao engano de Adão. E fica comendo. Porque você se lembra qual foi a oferta do diabo para Adão? A fruta era agradável aos olhos, saborosa e ainda por vantagem nos daria conhecimento. Leia. Porque eles não tiveram o prazer de saboreá-la. Porque imediatamente a hora que eles morderam, eles tiveram medo. Tudo que o diabo oferece tem um preço caro. A primeira coisa pesa a consciência. Traz medo, traz tormento, traz peso. E tudo que Deus quer nos dar traz alento. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpétuas. Para de lutar contra a obra que o Espírito Santo está fazendo na minha e na tua vida. Deixa o Espírito Santo agir. Porque Deus é bom.
Ainda que todo o caos que esteja ao nosso redor, ainda que a gente não esteja tendo assim uma esperança, creia, Deus é bom. Ele é fortaleza na angústia e Ele nos conhece. Eu queria concluir dizendo assim, a tempestade, ou as circunstâncias da vida podem cada vez mais nos apertando, nos arrochando, Mas se a gente buscar refúgio nos braços do Pai, há consolo, há esperança. O Senhor quer nos dar uma firme e inabalável esperança. Amém, queridos? Eu não sei como está o seu coração essa manhã. Deus sabe. Eu não sei o que possa estar angustiando o seu coração. Deus sabe. Mas eu queria te convidar a você ser livre. Deixar o Espírito Santo agir. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós. A Tua palavra é muito rica, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor conhece os nossos caminhos. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor sabe o que em nossos lábios possa estar impedindo de abrir os nossos lábios e buscar por socorro no Senhor. Por isso eu quero clamar a Ti nesta manhã. Senhor, vem em livramento. Senhor, queremos experimentar deste toque que só o Senhor pode nos conduzir a terras de descanso, a mares de serenidade. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor, na bondade extrema do Senhor, o Senhor lança nas profundezas do mar toda a nossa iniquidade. E eu quero pedir a Ti nesta manhã, lança fora tudo aquilo que no Senhor não se agrada nas nossas vidas. Que a gente possa, Senhor, ter consciência que o Senhor está agindo, que o Senhor está operando, que o Senhor está transformando. Senhor, eu quero orar a oração que o profeta orou sobre o Teu servo. Que no momento de grande dificuldade, ele estava tomado pelo medo. E o profeta orou, pedindo: Senhor, abra os seus olhos para que ele veja. E a hora que aquele servo Geazi abriu seus olhos, ele viu as miríades e miríades do Senhor vindo no socorro e provisão. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que agiu naquele dia, e o Senhor há de agir nesta manhã. E eu quero rogar ao Senhor, se há alguém nesta manhã que não consegue ver o agir do Senhor, eu quero, com uma santa ousadia, no temor do Senhor, rogar ao Senhor: abre os olhos para que veja o agir gracioso, bondoso do Senhor. Em nome de Jesus eu rogo a Ti. Ó Espírito Santo,
Venha com sua doce e santa presença. Age nesta manhã. Cura o que precisa ser curado. Transforma o que precisa ser transformado. Sabe. Senhor, tu sabes, tu conheces meu coração. O Senhor sabe o que há em mim que precisa ser transformado. E eu também peço, transforma. Me cura, me sara. Desde já, Senhor, eu quero lançar fora todos os meus temores, todos os meus medos, todas as minhas incapacidades e confiar. Leva-me, Senhor. Leva-me ao teu trono. Perdoa, Senhor, a nossa fragilidade, as nossas incertezas e nos conduz em vitória. Em nome de Jesus, eu rogo a Ti, Senhor, faz este milagre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus é bom. Obrigado. Deus é bom.